Quero convidar você a meditar comigo neste momento sobre um versículo da Palavra de Deus. Está anunciado aí no programa, conhecido já na cabeça dos irmãos, na mente, no coração. E a mensagem é: não me envergonho do Evangelho e não o envergonho. Que há uma diferença entre não se envergonhar do Evangelho e envergonhar o Evangelho. É isto também que Paulo estava em mente e ressalta isso muitas vezes. Romanos capítulo 1, verso 16, diz: não me envergonho do Evangelho. Algumas versões está do Evangelho de Cristo. Esta versão aqui não tem o Evangelho de Cristo, mas não precisa. Não tem outro Evangelho. Aliás, tem outro Evangelho, mas é falso. Só tem um Evangelho, só tem uma boa nova. Não me envergonho do Evangelho, letra maiúscula, porque é o poder de Deus, é o único que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, foi oferecido aos judeus, ele veio para os que eram seus, depois do grego. E aí no grego entra a gente, todos nós, os chamados gentios. Meus irmãos, esta palavra vergonha, envergonha, aparece muitas vezes no Evangelho, aparece no Antigo Testamento. Por que alguns cristãos se envergonham do Evangelho? Mesmo sendo cristãos, mesmo vindo à igreja aos domingos, sendo abençoados, ouvindo a palavra, mas se envergonham do Evangelho. Talvez porque em alguns ambientes acadêmicos ou pretensamente intelectuais, o Evangelho ou a religião de uma maneira geral, todo tipo de religião, é como uma ilusão, como uma superstição, como uma crendice, como ópio do povo, como dizia Marx. Ópio é aquela coisa para que você cheirava ou tomava aquele chá que você ficava meio que alucinado, esquecia os seus males. Então a religião é para esquecer os males e não pensar, e aí os poderosos poderem oprimir, porque você está entorpecido com a sua superstição, sua crendice. Esta é uma visão muito inadequada. Mas se você se identifica como um cristão, num ambiente desse, você imagina que a turma vai torcer o nariz, vai achar que você não é tão intelectual assim, ou tão acadêmico assim. E aí, com medo disso, você se omite, fica quietinho, fala pouco, não se identifica, vira ali agente secreto de Cristo. Também para não ser tido como fanático, como alguém assim, obcecado por uma religião. Qualquer manifestação de fé que a gente tenha, eu creio em Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, nosso Pai, Deus eterno, que salvou a minha vida, a turma. Não, esse cara já é fanático. Dizer que você crê em Deus, tudo bem, crê assim levemente, socialmente, não há problema. Dizer graças a Deus, né? E na televisão quase não se ouve essa expressão, graças a Deus, né? Fala sorte, fala etc. Mas, então, uma crença em Deus assim, socialmente aceitável, nada muito exagerado, apenas questão de tradição ou cultural, é aceitável. Mas se você quer ter um compromisso maior com Deus, aí o mundo torce o nariz, você pode perder amigos, ficar meio desqualificado, meio desconfortável em alguns ambientes. Também porque a mensagem do Evangelho, meus irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem bem, digamos assim, que
causa escândalo. Paulo diz que chama de loucura. Um homem carpinteiro de uma cidade desconhecida. Natanael disse: pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Natanael errou, porque Jesus não é de Nazaré, Jesus era de Belém, nasceu em Belém, mas tudo bem, nasceu em Nazaré, uma vila inexpressiva, carpinteiro, um homem que pregou amor, paz, se supôs, dizem, fez algumas curas, milagres, mas depois terminou numa cruz, humilhado, abandonado. Que relevância tem um homem desse, assim, com essa, num lugar esquecido lá do fim do mundo da Palestina? Então, estas coisas, e o Evangelho, alguém que morreu por causa da sua morte na cruz, perdoou os pecados de toda a humanidade, que se arrepende, que crê nele. Então, a mensagem da cruz é loucura, é um escândalo para muita gente, né? Porque, na verdade, é uma loucura mesmo, não é para qualquer um, não é por quem se acha intelectualmente, quem se acha muito sábio, não é para ele, é para o simples, o coração aberto, que faz, como estamos fazendo, conexões entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, aí entende tudo. Até os discípulos ficaram confusos depois da ressurreição, depois da morte. Só depois da ressurreição é que puderam compreender uma porção de coisas. Também porque não querem parecer, a gente não quer parecer beato ou oprimidos, né? A fé cristã é uma religião de alta moralidade. Alta moralidade. As outras religiões, uma ou outras pode ser, mas ninguém tem tanta preocupação com caráter, com ética, do que a fé cristã. E se identificar, e o Evangelho de Cristo é um Evangelho que exige compromisso, acima de tudo, ético, moral, comportamental, de caráter, de transformação de vida, de ser gente decente. Isso é muito difícil, esses padrões elevados para uma sociedade promíscua, carnal, não são inalcançáveis. A turma se acostumou no pecado e quer assim viver. Então, a única maneira de se dar bem com essa situação, com a sua consciência, e ter um cristianismo, alguma coisa assim de religião muito superficial, é desqualificar o cristianismo como coisa opressora, como você não é feliz, você nunca vai ser feliz. O cristianismo, a fé cristã, as igrejas não deixam você ser feliz, não pode nada, você não pode ter liberdade, não pode fazer o que deseja, porque as pessoas querem fazer o que o coração enganoso quer fazer. E o Evangelho dá freios na gente para o nosso próprio bem, para o bem da humanidade. Então é melhor desqualificar. É que nem um candidato está concorrendo com outro candidato, quando ele percebe que o sujeito é bom e que pode ameaçá-lo, então ele começa a desqualificar aquele candidato. Assim também. Então, às vezes a gente embarca nessa. Quando as pessoas falam, desqualificam as igrejas, e você não entra nesse barco, não. Pode ser, e certamente algumas igrejas falham muito, mas na maneira de pregar, na maneira que anuncia o Evangelho, na maneira não, no conteúdo do Evangelho, que muitas vezes não é o verdadeiro, mas você sabe que ainda tem muitas igrejas sérias e que pregam o Evangelho adequadamente, porque você não quer ser tido como pobre, como fraco, porque a religião é para pobre, para fraco, é para um escape, né, para suportar o tempo como este. Então, por causa destas coisas todas, como a gente está num ambiente social, qualificado, a gente fica assim meio, não se identifica como cristão, e às vezes até toma algumas atitudes não cristãs, porque ali talvez
não haja nenhum cristão, né? E aí você então, bom, eu vou, como não tem nenhum membro da minha igreja aqui, e todos aqui não são crentes, então não tem problema ali eu fazer uma coisinha ou outra ali e tal, porque senão eu vou sentir, eles vão me achar que eu sou um desmancha-prazer, um chato. Então você acaba se envergonhando do Evangelho e envergonhando o Evangelho. Algumas pessoas, meus irmãos, podem até não se envergonhar do Evangelho, mas elas, normalmente com as suas atitudes e seu proceder, envergonham, infelizmente, os evangelhos, ou o Evangelho. Alguns líderes religiosos pregam o Evangelho, vivem do Evangelho, mas de vez em quando estão envergonhando o Evangelho. Lamentavelmente, e a gente tem N exemplos disso, para nossa tristeza, nossa vergonha. Porque um líder, quando envergonha o Evangelho, ele envergonha todo mundo, desqualifica todo mundo. E as pessoas se agarram nesses exemplos negativos de pessoas que envergonham o Evangelho. João 14, 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama. Então, nosso compromisso de amor a Jesus é praticar os seus mandamentos, os que Ele nos ensinou. Envergonham-se do Evangelho. Envergonhar-se do Evangelho é uma tentação. Eu já passei por isso. Paulo passou por isso. Só o fato de ele dizer, não me envergonho do Evangelho de Cristo, só por ressaltar isso, é porque ele já foi tentado a se envergonhar naquele meio ambiente que ele vivia. Paulo tinha uma mente brilhante, ele era um intelectual, ele era de alto nível, e convivia com uns ambientes assim. Então você, Paulo, um cara tão inteligente, acreditar numa história dessa, num carpinteiro lá da Palestina, que morreu, crucificado, o Império Romano o matou, e aquela história toda, e que ele teria ressuscitado. Então, Paulo, é difícil, porque a pressão foi grande e ele lutou com isso, e apesar de ser tentado, ele não cedeu, pagou o preço alto, de prisão, de escárnio, de humilhação, a semelhança do Cristo. Ao afirmar isso, porque Paulo foi tentado. Eu li a história esse dia de um rapaz que estava procurando emprego. Ele era crente, é crente. E aí na entrevista o dono da firma perguntou: você é crente? Você é dos crentes, ou você é evangélico, alguma coisa assim. Ele disse, aí ele, lá com ele, se eu disser sim, esse cara vai achar que eu sou fanático, vai não sei o quê, não vai me dar emprego. Aí ele disse, não. Aí o moço disse, que pena, nós só queríamos evangélicos. Aliás, o homem não disse isso, ele disse, que pena. E não foi qualificado. Muita gente realmente que tem preferido o Evangelho, e o rapaz, por vergonha de ser evangélico, de ter que pagar o preço de perder o emprego, negou. Também, meus irmãos, não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, diz o versículo. Poder de Deus. O Evangelho não é qualquer coisa. Não existe poder de Deus em nenhum outro lugar a não ser no Evangelho de Jesus. Poder para salvar, poder para perdoar, poder para transformar, poder para curar quando for a vontade de Deus, poder para desviar o nosso caminho do inferno.
Poder para nos dar o Espírito Santo que enche a nossa vida de poder. Poder, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 vai dizer que essa palavra poder, no grego é a palavra dinamis. Dinamis, ou dínamo. Dínamo, daí vem a palavra dinamite. Então o Evangelho é uma dinamite que arrebenta coração quebrantado, que amolece mente endurecida, que transforma uma vida feia para fazer dela algo novo. Então, não é possível se envergonhar daquilo que é poderoso. Você se envergonha de uma coisa fraca, de uma coisa boba, de uma coisa tola. Você se envergonha quando a casa está desarrumada. Você se envergonha quando, sei lá, as coisas nossas da vida a gente às vezes tem vergonha. Mas daquilo que é poderoso, poder, tem poder. O Evangelho, meus irmãos, é na terra o mais poderoso de todos os recursos do céu. O céu visita a terra com o Evangelho. Agarrando-se no Evangelho, você tem o poder do céu à sua disposição, ao seu alcance. E é um poder que todos podem ter. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Não há salvação fora deste Evangelho que é poder. O Evangelho tem esse poder de salvar a todo que crê, a qualquer pessoa. Evangelho não é para salvar todo mundo independente. Há uma chamada salvação universal. Deus é bom e não vai deixar ninguém, todo mundo vai se salvar. Não é isto. Salvação a todo aquele que crê. É preciso crer. Então, é um dinamite, é um poder poderoso. Como a gente costuma cantar naquele canto, só o poder de Deus pode mudar meu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz seguindo a Jesus? Nova criatura eu sou, nova sou. Esse poder transformou a vida do meu Ercílio. Ele foi dinamitado durante 40 anos, mas chegou um tempo que o seu coração amoleceu. Porque o poder do Evangelho é irresistível, mas tem corações que são mais duros do que o Evangelho, do que o poder. Porque o poder do Evangelho tem um limite, é o limite da vontade humana. Claro que Deus pode arrebentar o coração, quebrantá-lo totalmente e fazer isso com todo mundo. Mas Deus não quer que ninguém seja seguidor dele por uma opressão, por uma obrigação. Ele dá o empurrão com o Evangelho, que é poder de Deus. Mas Ele espera que a gente também faça a nossa parte, de crer. Ele é poder para aquele que crê. Poder para trazer salvação àquele que crê. Mas tem muitos irmãos que creem no Evangelho, mas ainda não o levam tanto a sério e às vezes envergonham o Evangelho. Como é que quando eu envergonho o Evangelho? Quando eu não pratico o Evangelho. Quando eu não demonstro sensibilidade social diante de uma realidade tão dura como a nossa. Quando não cumpro meus compromissos, sou irresponsável, sou
não organizo minha vida, e aí meu mau exemplo vai contagiar o Evangelho. Quando fecho negócios no balcão baixo da negociata ilícita, corrupta, eu envergonho o Evangelho quando minto ou fraudo para obter uma vantagem para mim ou para vencer alguma coisa. Eu envergonho o Evangelho como cristão quando eu rio daquilo que eu não deveria rir. Quando acalento ódio e desprezo por alguém no meu coração, tanto tempo, sem perdão, sem libertação. Eu envergonho o Evangelho quando fico com o que é do outro. Eu envergonho o Evangelho quando demonstro preconceito, quando sou preconceituoso, quando sou racista. No meu ministério eu já vi muito membro de igreja racista, duro, na minha família. Isso envergonha o Evangelho. Gente intolerante, gente radical, gente sem amor, que dizendo em nome de Jesus, em nome do Evangelho, fazem coisas para machucar os outros, prejudicar os outros. Ainda dizem que estão fazendo em nome de Jesus, pelo Evangelho. Que isso? Eu envergonho o Evangelho quando eu guardo como meu o que é de Deus. Parte do que eu ganho de Deus eu guardo para mim. Eu envergonho o Evangelho. Porque eu dou mau exemplo para meus filhos, dou mau exemplo para a maioria. Graças a Deus, metade da igreja, agora estamos chegando a quase 60%, é dizimista, é contribuinte. Eu louvo a Deus por esses irmãos. Mas ainda tem um bom grupo que ainda não é. Eu envergonho o Evangelho. Porque se eu não participo, a Evangelho não cresce. A igreja podia fazer muito mais do que faz. Aí tem que sacrificar tantas outras coisas. Mas acima de tudo eu envergonho o Evangelho porque eu não dou valor a esse Evangelho. Ele é segundo plano. Primeiro eu tenho que comer, vestir, comprar minhas coisas, viajar, tal. Eu envergonho o Evangelho, meus irmãos, porque quando eu não vivo a minha vida cristã segundo o padrão de Deus. E aí, Deus tenha compaixão de nós, né? E nos ajude nessa caminhada com nossa vida cristã, para a gente ser uma bênção diante do Senhor e nunca envergonhar o Evangelho, principalmente diante da nossa família. Lucas capítulo 9, verso 26, Jesus vai dizer: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. A gente causar vergonha a Jesus, que coisa triste, né, meus irmãos? Ali diante dos santos anjos, diante da glória do Pai, diante de Jesus, olhar para a gente e menear a cabeça e dizer: como você se envergonhou de mim? 1 Timóteo capítulo 2, verso 28 vai dizer, Paulo vai dizer para Timóteo, para que quando ele se manifestar, Jesus, tenhamos confiança, não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo
saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Veja o que diz mais em 1 Timóteo 1,5. Deus não nos deu um espírito de covardia. Se você é cristão, não é para ser covarde. Seja um cristão, viva como cristão, identifique-se como cristão, pegue o cristianismo com sabedoria, com inteligência, mas pregue o evangelho. A gente tem que estar se preparado até para não envergonhar. Tem gente que é tão despreparada na sua vida cristã, não estuda a palavra, que acaba envergonhando o evangelho por qualquer coisa, até pelas bobagens que faz. Então é preciso, Deus diz o texto, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder do evangelho, de amor e de equilíbrio. E continua o texto, vejam só, portanto, não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Coitado Paulo, disse, olha, você pode achar que eu sou um pobre coitado. Estou aqui preso, Jesus crucificado, esse é o apóstolo preso, os seus outros apóstolos, a maioria foi martirizado. Que evangelho doido é esse que você está pregando? Aquele camarada lá está preso, um pobre coitado. Então, essas coisas mexem mesmo. Mas as pessoas não têm a visão da eternidade. E ele continua, prisioneiro dele, mas suporte comigo, por favor, suporte comigo os sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus nos tempos eternos, sendo agora revelada para a manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho de Cristo. Que a gente nunca se envergonhe do Evangelho. Que a gente nunca envergonhe o Evangelho. Amém, irmãos? Se você deseja isso, diga amém forte. Amém? Graças a Deus. Pai querido.